Imagine um continente onde a história da humanidade começou e civilizações majestosas floresceram. É na África que os primeiros hominídeos deram seus primeiros passos, há milhões de anos, deixando marcas nas rochas e na memória do planeta. Ao longo de eras incontáveis, tribos migraram, ritos foram celebrados e conhecimentos empilhados como pedras de um imenso monumento ao progresso humano. Hoje, convidamos você a traçar esse panorama fascinante do surgimento do Homo sapiens até as grandes cascatas de cultura que floresceram em cada canto do continente. Prepare-se para uma viagem por milênios, onde cada parada revela um capítulo de inovação, resistência e renascimento. Ao recuarmos no tempo, encontramos evidências arqueológicas que datam de mais de 5 milhões de anos nos vales do Rift, na Etiópia e no Quênia. Lá, vestígios de Homo habilis e Homo erectus desafiam nossa imaginação e revelam o engenho humano na confecção de ferramentas de pedra. Esses ancestrais dominaram o fogo, compartilharam saberes e iniciaram jornadas migratórias que levariam seus descendentes aos 4 cantos do globo. Avançando para o Nordeste, chegamos ao Antigo Egito, C330 uma sociedade que construiu pirâmides monumentais, decifrou hieróglifos e lançou as bases da matemática e da medicina. No tranquilo fluxo do Nilo, escribas registraram tratamentos de feridas e equações para medir terras irrigadas. Mais ao sul, entre 800 e 300, floresceu Núbia, o reino de Kush, onde reis independentes ergueram suas próprias pirâmides, templos dedicados a Amon e fomentaram o comércio de ouro e ébano. A troca cultural com o Egito fortaleceu práticas religiosas, técnicas de metalurgia e tradições artísticas únicas. Essas civilizações também criaram bibliotecas e centros de aprendizagem que inspiraram sociedades ao redor do Mediterrâneo. Cada bloco esculpido e cada inscrição gravada testemunham a profunda reverência por divindades e ancestralidade. Estes alicerces formam a base de um continente rico em inovação, pronto para dar lugar aos grandes impérios da África Ocidental. Seguindo para a África Ocidental, chegamos ao Império de Gana, séculos Corsicars. Famoso por suas minas de ouro e pelo domínio das rotas transaarianas, Gana tornou-se um polo comercial estratégico. Caravanas de camelos atravessavam o deserto, levando sal, seda e especiarias até as costas do Mediterrâneo. No coração do império, mercados vibrantes fervilhavam de mercadores berberes, árabes e povos locais, trocando moedas de ouro por tecidos coloridos. A estabilidade política de Gana propiciou intercâmbios culturais e o florescimento de crenças que mesclavam tradições ancestrais e influências islâmicas. Esse mosaico cultural preparou o terreno para o surgimento de impérios ainda mais grandiosos, prontos para levar o legado africano além das fronteiras conhecidas. Logo após a ascensão de Gana, surgiu o Império do Mali, fundado por Sundiata Keita, no século XIII. Sob o governo de Mansa Musa, no século XIV, o Mali atingiu seu apogeu. Mansa Musa empreendeu uma famosa peregrinação a Meca, levando consigo 1000 homens, 80 camelos carregados de ouro e um séquito que impressionou o mundo islâmico. Seu ato não só demonstrou a imensa riqueza do império, mas também colocou Timbuktu no mapa como centro de aprendizado. Lá, madraças e bibliotecas abrigaram manuscritos sobre astronomia, direito e filosofia, atraindo estudiosos de terras distantes. O ouro de Mali alimentou mercados em Caiena e Cairo, unindo a África Ocidental a redes globais de comércio. Essa era de prosperidade estimulou avanços na arquitetura, na cartografia e no estudo do universo, deixando um legado de curiosidade e poder intelectual que ecoa até hoje. E se eu disser que esses impérios forjaram os alicerces de instituições de ensino e comércio que ainda hoje influenciam o mundo? Já no século Pontse, o Império Songhai substituiu o Mali como potência dominante da África Ocidental sob comando de Askia Maomé Home. Sua gestão promoveu o Islã e incentivou a fundação de escolas corânicas em Gao e Djenné. Timbuktu permaneceu epicentro de saber,
reunindo poetas, teólogos e comerciantes. Com um exército organizado em rotas fluviais no Níger, Songhai expandiu territórios e fortaleceu laços comerciais. Essa combinação de fé, educação e poder militar conferiu ao império estabilidade e autoridade, solidificando uma tradição de governança que inspiraria líderes na região por séculos. Enquanto a África Ocidental prosperava, o litoral leste do continente se firmava como passagem vital do comércio do Oceano Índico. Entre os séculos IX e XV, cidades-estado como Kilwa, Mombasa e Sofala atraíram mercadores árabes, persas, indianos e chineses. Nessas rotas marítimas, especiarias, marfim, ouro e escravos eram negociados por cerâmica, seda e porcelana. Os habitantes locais desenvolveram coral e gravaram inscrições em sua língua, criando identidades únicas como a cultura Swahili. Mesquitas em pedra decoradas com arabescos surgiram como sinais de riqueza e sincretismo religioso. Esses portos também foram centros de inovação naval, com embarcações adaptadas aos monções. A interação intercultural moldou a arte, a língua e a culinária, transformando a costa sudeste da África em um rico caldeirão de ideias. Mas nem todo o capítulo dessa história foi repleto de glória. A próxima parada revela um momento de ruptura e desafio. Em 1884, a Conferência de Berlim inaugurou a chamada Partilha da África pelas potências europeias. Sem consultar povos locais, França, Grã-Bretanha, Alemanha, Bélgica e outros impuseram fronteiras artificiais, desconsiderando línguas e tradições ancestrais. Famílias foram divididas, rotas comerciais interrompidas e lideranças tradicionais desestruturadas. A busca por matérias-primas, ouro, diamantes, borracha e minerais estratégicos, motivou a exploração brutal de recursos naturais e humanos. Colônias como o Congo belga tornaram-se palco de trabalho forçado e violência sistemática. Em outras regiões, políticas de assimilação tentaram apagar identidades locais, substituindo-as por idiomas europeus e costumes estranhos ao território. No entanto, nas vilas surgiram redes de resistência. Líderes étnicos, comerciantes e intelectuais encontraram formas de preservar línguas e rituais. Missionários, embora muitas vezes alinhados ao poder colonial, também trouxeram alfabetização e acesso à medicina. Esse período conflituoso deixou feridas profundas, mas sem silenciar a voz africana. A chama da autonomia, ainda que sufocada, pululava por universidades improvisadas, reuniões clandestinas e canções que clamavam liberdade. O século XX trouxe a virada decisiva. Em 1957, Gana tornou-se a primeira nação subsaariana a conquistar a independência, sob a liderança de Kwame Nkrumah. Pouco depois, em 1960, Nigéria, Senegal e muitos outros países do continente seguiram o mesmo caminho. Movimentos nacionalistas galvanizaram populações e o ideal de autodeterminação espalhou-se como fogo em palha seca. Em conferências pan-africanas, líderes como Nkrumah e Nyerere defenderam a unidade dos povos africanos. Essa busca pela liberdade, porém, enfrentou desafios. Golpes de Estado, guerras civis e a Guerra Fria transformaram a independência em um caminho tortuoso. Ainda assim, estudantes africanistas promoveram o retorno à cultura tradicional, escrevendo música, literatura e artes visuais que celebravam a identidade africana. Essa geração de pioneiros consolidou bases para governos autônomos e para o desenvolvimento de universidades, indústrias e constelações de projetos sociais. Hoje, a África é um mosaico de 54 nações com mais de 1,2 bilhão de habitantes. A juventude representa quase 60% da população, impulsionando startups de tecnologia em Lagos. Aplicações verdes na Costa do Marfim. Filmes que ganham prêmios internacionais na Nigéria e no Quênia. Economias emergentes como a de Angola, Etiópia e Quênia figuram entre as mais dinâmicas do planeta, atraindo investimentos em infraestrutura e energia renovável. Ao mesmo tempo, tradições milenares continuam presentes. Danças rituais, festivais de máscaras, mercados de especiarias e celebrações de ancestralidade fortalecem laços comunitários.
A língua, o maior patrimônio imaterial, se reflete em mais de 2.000 línguas faladas que se renovam e criam gírias urbanas. Nesse cenário de contrastes, o continente reinventa sua narrativa, combinando inovação digital e respeito às raízes. Encerramos esta jornada reconhecendo que a história da África não se resume a um passado distante, mas pulsa a cada batida de tambor, em cada manuscrito digital e nas vozes que ecoam nos mercados urbanos. Desde as pegadas dos primeiros hominídeos até o brilho das megacidades de hoje, o continente constrói diariamente seu próprio destino. A resiliência, a criatividade e a capacidade de renovação são marcas que atravessam séculos. Junte-se a nós nesta jornada visual pela história da África, explorando suas civilizações antigas, desafios coloniais e o vibrante presente que constrói seu futuro.